Michael. Eu já assisti Terrifier 3 e nesse vídeo eu vou responder a várias perguntas que nós estamos nos indagando há meses aqui no canal. Será que Terrifier 3 é pior, mais brutal, mais violento do que o segundo filme? Será que aquela cena do chuveiro é mais brutal do que a cena do quarto de Terrifier 2? Quem é aquela criatura monstruosa no trailer que a gente vem se indagando durante muito tempo? E qual é essa conexão entre Art the Clown e a Sienna? Qual é a expansão da mitologia? Será que esse filme traz mais respostas ou mais perguntas? Aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês em relação à mitologia, tudo o que temos até o momento, todas as respostas que esse filme traz para nós, não 100%, mas o grande início delas, e também vou explicar para vocês o final extremamente em aberto. Então, se vocês querem saber tudo sobre Terrifier 3, sobre o filme, responder todas as perguntas que vocês estão se indagando nesse exato momento, esse vídeo aqui é perfeito para vocês. Então, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. Nesse vídeo eu venho trazer para vocês a análise completa com spoilers de Terrifier 3. E vocês que acompanham aqui o canal há muito tempo, vocês já viram que praticamente tudo que eu venho falando para vocês na cobertura do filme acabou acontecendo no filme. Então, já dê um like, já se inscrevam, que aqui no canal vocês têm informações primeiro, antes de todo mundo. Mas então, começando com aquela abertura extremamente controversa, muita gente especulando o que estava acontecendo nessa cena, será que Art the Clown vai matar crianças, aquela criancinha vai morrer, não vai morrer, o que está acontecendo? O filme ele já começa nos tempos atuais. Ele já começa com Art the Clown, com a roupa do Papai Noel, matando uma família na véspera de Natal a machadadas. Então tem toda uma construção nessa cena. A gente passa um tempinho com a família antes disso acontecer, os preparativos para o Natal, até que Art the Clown entra na casa e acaba matando a família inteira, exceto talvez uma única pessoa, a garotinha, a machadadas. Então essa cena do início já mostra que esse filme vai ser muito, mas muito brutal. Então já eleva as nossas expectativas do que podemos esperar em violência, em gore, tudo em relação ao longo do filme. Então já coloca a gente ali no auge. Opa! Se a abertura já foi desse jeito, então imagina o que vai ser o decorrer deste filme. Então a abertura é muito importante para a gente poder engajar com o filme e já colocar nossas expectativas altas e prender a nossa atenção. Exatamente o que essa abertura faz. É muito, mas muito eficaz. A gente não vê muito na íntegra as coisas que acontecem, somente na morte da mãe, que a gente vê mais na íntegra, ela sofrendo horrores. E o Art the Clown aqui tá muito, mas muito brutal mesmo. Mas na questão aqui, chegando no final dessa abertura controversa, que eu sinceramente não achei que seria tão controversa assim não, na verdade, sabe? Porque o final daquela garotinha, daquela criança, fica extremamente em aberto. Morreu ou não morreu? O Art the Clown vai lá até a cozinha onde ela está escondida, abre o armário, acena pra ela e a cena vai cortando. Então, por que ela é considerada como controversa? Sendo que a gente não vê praticamente nada demais em relação a isso. Enfim, depois que acontece a cena de abertura, a gente já tá no auge, já tá naquela expectativa grande, o filme vai voltar no passado, 5 anos atrás. E 5 anos atrás, exatamente no mesmo lugar em que a Sienna acabou matando, entre aspas, o Art the Clown, cortando a sua cabeça. É o mesmo galpão, é o mesmo lugar. Só que a gente vê, então, que o corpo de Art the Clown tá vivíssimo. Ele acaba então meio que ressuscitando, reanimando aquele corpo sem cabeça, como se fosse uma espécie de cavaleiro sem cabeça, e vai fazendo um rastro de corpos até chegar no hospital psiquiátrico. Lá então encontra sua cabeça e a Victoria, que nesse momento já não é mais a Victoria. Então conecta com a cena do primeiro filme, que a Victoria dá o nascimento ali da cabeça do Art the Clown. Então os dois acabam se juntando. Temos mais mortes também nessa cena, a morte ali do enfermeiro no hospital psiquiátrico, e ali então temos o encontro dos dois grandes vilões deste filme. Então não temos somente Art the Clown como vilão de Terrifier 3, nós temos a Victoria se juntando a ele, mas não é a Victoria, é uma entidade, é um demônio possuindo a Victoria.
que é confirmado no filme, mas a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco no vídeo, confirmado de que esse demônio é o mesmo demônio que é aquela garotinha pálida de Terrifier 2. Então muitas pessoas se perguntaram, nossa, a Pale Girl, a garota pálida, ela vai aparecer no filme? E eu respondi para vocês, não diretamente. É a mesma entidade demoníaca, mas não é a garota, mas sim possuindo o corpo da Victoria. Então temos dois grandes vilões. Concomitante, então, a essa cena do Art, nós temos a história da Sienna também, que ali vai voltar mais 5 anos para a data atual, então, que o filme se passa. A gente descobre, então, que a Sienna ainda está extremamente traumatizada com os eventos que aconteceram no segundo filme. Ela está em hospitais psiquiátricos durante esses 5 anos, tomando medicações, traumatizada e tendo alucinações com as pessoas que morreram no primeiro filme, mas a gente só vê uma alucinação da morte durante uma cena de jantar. Então a Sienna não está muito sã, não tem a sua sanidade mental 100% ali não. Ela acaba então sendo recepcionada pelo seu tio Greg, que leva ela de volta até a sua cidade e que lá ela encontra a tia Jazz, ela encontra a sua prima a Gabby, que é muito fofa, que as duas têm uma conexão muito forte entre elas. A Gabby meio que se inspira demais na Sienna e ela acha tudo legal. Nossa, essas cicatrizes suas, o que tá acontecendo, como que foi? Ela não entende o grau do que aconteceu exatamente com a Sienna no segundo filme. Então as duas têm uma relação muito bonita entre elas, é uma conexão muito grande. Essa conexão é extremamente importantíssima para a gente chegar no final do filme, que é importantíssima para um quarto filme que vem aí. Então é muito importante a gente ter essa conexão entre esses dois personagens. E toda essa união familiar também é muito bonita de se ver. E é uma tragédia, porque a gente sabe exatamente qual vai ser o destino dessa família. Obviamente todo mundo vai morrer. Obviamente a Sienna vai perder mais entes queridos. É uma Final Girl extremamente quebradíssima. Já perdeu a mãe no segundo, já perdeu vários amigos e aqui ela vai perder então a sua segunda família. E são personagens extremamente carismáticos. Todas as cenas familiares, todas as conexões familiares são muito bem feitas. Então, mesmo sabendo o destino trágico deles no final, você fica assim, ai, que pena que isso vai realmente acontecer. Então, por mais que a gente sabe que eles vão morrer, você fica desejando que, ai, podia não acontecer, ou não gostaria de ver isso acontecendo. Isso é muito importante de desenvolvimento mesmo de personagens durante o filme. Nós nos importarmos com os personagens mesmo sabendo o final trágico que eles vão levar lá na frente. Agora, a relação da Sienna com o Jonathan é uma relação extremamente quebrada também. O Jonathan está evitando ao máximo da Sienna, porque o Jonathan quer seguir com a vida dele e, diferente da Sienna, ele está na faculdade, fazendo novas amizades, planejando o futuro dele. Então ele quer meio que fugir disso, desse universo, e ele se joga na faculdade. Mesmo a Sienna voltando para sua cidade natal, para poder passar o Natal com eles, ele não quer muito. Ele evita um pouco a irmã. Ele não tem uma relação muito boa com ela, porque ela lembra ele o que ele passou. E é uma memória que ele não quer ter. Então ele não quer ela muito por perto. E quando ela começa a perceber que o Art the Clown tá voltando, começa a ter vários sonhos, começa a sentir que alguma coisa está errada, quando ela vê o Art the Clown ali, ela não vê que é ele realmente, mas ela sente que é ele, passando como Papai Noel no shopping, ela conta pra ele não acredita, não é possível, você matou ele, não e não e não, os dois têm realmente uma pequena briga, e ela fala, onde você está? Eu preciso de você, nós temos que ficar juntos, e a maior parte do filme eles ficam separados. Aí vem aquele final, talvez fatídico do Jonathan, porque fica realmente muito em aberto o que acontece com ele. A gente vê a Victoria, o Art the Clown, colocando o óculos naquele crânio. Ok, mas a gente não vê na íntegra. Então tudo pode acontecer. Enfim, daqui a pouco eu comento sobre isso aqui também.
Mas então, a relação entre eles está extremamente estremecida. E talvez a última vez que eles se viram realmente, eles tiveram meio que uma briga. Então é realmente uma coisa muito trágica. E a Sienna, então, ela vai descobrindo, é uma jornada de autodescoberta. E é interessante que ela pega um manuscrito do pai dela e que tem várias informações. Então a gente consegue ver que o pai dela já estava meio que inserido nesse universo. O pai dela já sabia o que iria acontecer, porque a gente até mesmo vê um flashback, assim, vários flashbacks dela com o pai dela. Quando ela era uma criança, o pai dela faz histórias em quadrinhos. Ele desenha super-heróis. Ela questiona ele, por que você não desenha uma super-heroína? Onde estão as mulheres aqui? Ele fala, nossa, realmente, é verdade, vou desenhar. E logo em seguida, ele desenha uma mulher com uma armadura, com asas e uma espada flamejante com superpoderes. E a Sienna pergunta, nossa, é um anjo? Ele fala, é uma anja guerreira. Meio que dando a entender, olha, você vai ser como ela no futuro. Assim que ele dá esse papel para ela, para meio que falar, olha, esse aqui vai ser o seu futuro, esse é o seu destino, você está fadada a isso. Assim que ele dá o papel para ela, ele começa a convulsionar. Ele sabe o que vai acontecer, ele está conectado com o bem, mas o mal naquele momento está tentando meio que tirar ele do caminho, para Sienna não abraçar o seu destino. Então já começa a mostrar exatamente que talvez, eu já até falei sobre isso aqui para vocês em vários vídeos explicando, que o mal meio que deu pro pai dela essa doença mental, para justamente ele não desenvolver isso na Sienna e tirar a Sienna do caminho deles. Porque a Sienna é considerada como a grande salvadora. E é exatamente isso que é falado no final do filme. A Sienna é a grande salvadora de tudo. Então ela vai descobrindo que ela é uma anja guerreira, que vai ser a grande salvadora, e que talvez ela seja a única que conseguiria matar tanto Art the Clown e a Victoria. Então ela também tem superpoderes, ela também se regenera, a gente vê isso no final do filme. Ela é uma entidade angelical e imortal, e ela é a única que é páreo para os grandes vilões. Então, concomitante a essa descoberta da Sienna sobre ela mesma, sobre o seu passado, nós temos os grandes vilões do filme, Art the Clown e a Victoria. Enquanto a Sienna está tendo essa jornada de autodescoberta, Art the Clown e a Victoria já estão fazendo suas contagens de corpos no filme inteiro. E ali a gente vê muitas cenas. Outras a gente não vê, mas a gente vê bastante. E outras cenas, uma das cenas mais brutais, com certeza, é o início do filme, com aquela mãe no início do filme, que é cortada em pedaços pelo Art the Clown. Também temos aquela morte de Papai Noel também, que é muito boa, que o Art the Clown tira a barba dele e acaba usando a barba. Aquela famosa cena do bar, que eu já falei aqui pra vocês. Uma coisa muito interessante em relação ao Art the Clown é que ele é um agente do caos. Diferente dos outros ícones do terror, os monstros do terror, os vilões, que têm as suas armas, assinaturas, o Leatherface com a serra elétrica, o Michael Myers com a faca de cozinha, o Jason com o facão. Por mais que esses ícones, esses monstros do terror, tenham suas armas assinatura, usam várias, mas tem a sua assinatura. Aqui o Art the Clown não tem. O que ele tirar dentro daquele saco de lixo é isso. Então uma coisa interessante desse filme é que é muito difícil a gente ver um filme slasher, durante o filme As Mortes, o assassino usar uma arma de fogo, por exemplo. A gente vê mais no final do filme, estilo Pânico. O Ghostface vai usar arma de fogo no final do filme. Durante o filme inteiro, praticamente, ele usa a faca dele. Mas o Art the Clown não, do nada ele tira uma arma, começa a atirar em todo mundo, ele tira uma motosserra, ele tira um machado. Então o que tiver à disposição dele é um cano, o que tiver na mão dele ele vai usar a seu favor. Extintor de incêndio, então ele não tem uma arma assinatura. Ele usa o que tem nas suas mãos e é um agente do caos. Até mesmo faz uma bomba no shopping, matando até mesmo crianças. E aqui ele realmente tira a vida de animais, né? Então assim, enfim. Então ele é realmente aquilo inesperado. Isso traz mais camadas para esse vilão e diferencia esse vilão dos outros ícones do terror. Isso é muito interessante. Além, claro, né, do escárnio que ele faz, das vítimas. Tem uma cena até muito interessante
que ele tá ouvindo a conversa da Mia e do Cole, que são amigos ali do Jonathan, e que o Cole fala, nossa, mas parece que você quer ficar com esse Art the Clown, parece que não sei o quê. E ele vai ouvindo a conversa dos dois, ele vai reagindo a essa conversa. Então tem um tom assim de meio que de comédia, de humor do Art the Clown também, sabe, em alguns momentos. O que torna esse personagem extremamente sádico. E logo depois disso, a gente já tem aquela famigerada cena do chuveiro com a motosserra. E que cena foi essa? Gente, ele com a motosserra lá na garota, arrancando a cara dela, fazendo aquelas coisas todas. A morte do Cole também, gente, pesadíssima, né? A motosserra ali naquele orifício, assim, entre os glúteos, né? E cortando a pessoa no meio e tal. Eu falei, nossa, caramba, que cena foi essa, assim. Com certeza, a melhor morte do filme é a morte do chuveiro dos dois. Mas o Cole tá realmente ali em primeiro lugar. Mas, será que é melhor, assim, melhor não, né? Será que é mais brutal, mais violenta do que a cena do quarto de Terrifier 2? Não. Nem um pouco. Porque eu lembro que a cena de Terrifier 2 do quarto, eu não consegui assistir essa cena, porque foi muito brutal. E a garota gritava, não acabava nunca. Era uma coisa muito, mas muito tensa. E você já ficava cansado de assistir aquela cena. Aqui eu até assisti assim, às vezes não querendo olhar, mas consegui até assistir essa cena. Depois ele vai lá, faz um anjo, né, com o sangue dos dois. Então eu, sinceramente, na minha opinião, assim, eu não acho que esse filme seja pior em termos de gore do segundo filme, não. Sinceramente. Assim, eu acho que o segundo é pior nesse quesito de gore e de brutalidade. Aqui sim, é muito, mas não é comparado ao segundo, pelo que eu me lembro, porque o segundo eu tive que fazer isso várias vezes e pausar várias vezes para poder assistir. Esse aqui eu fiquei meio assim também assistindo, mas eu consegui assistir assim de boa em relação ao filme. E olha que eu sou fraco pra gore, vocês sabem muito bem que já falei várias vezes pra vocês, mas eu consegui realmente ir assistindo ao filme. Algumas cenas eu fiquei assim, ok, né, vamos esperar passar por isso. E não pode esquecer da cena, obviamente, do rato, que é da tia Jess, que é uma cena brutal e é um personagem que é importante pra nossa Final Girl. Então, os efeitos práticos desse filme foram muito bem feitos. Você consegue ver que eles têm mais orçamento para poder fazer os efeitos práticos e parece realmente uma coisa muito, mas muito realista. Então, parabéns para esses efeitos práticos do filme. E a questão da mitologia é muito interessante. É muito legal, sabe? Eu falei, caramba, e deixa um gostinho de, tipo, quero saber mais sobre isso. A trilha sonora é muito boa, a direção também é muito boa, as atuações são maravilhosas, Lauren Lavera entrega tudo na atuação dela, perfeita, uma ótima Final Girl, e David Howard Thornton, maravilhoso também como Art the Clown. As atuações dos dois estão realmente muito afinadas. Então é um filme muito bom tecnicamente falando. E chegando então na cena em que essas duas histórias vão se colidindo, a Sienna e o Art the Clown com a Victoria, eles colidem no final. A gente não vê a morte do Jonathan, a gente não vê a morte do tio Greg, mas o corpo do tio Greg tá pregado ali, sem cabeça. E tem um crânio. Eu acho que talvez esse crânio pode ser do tio Greg, que o corpo dele tá sem cabeça, pregado ali na parede. Falaram que era do Jonathan, mas antes tinham falado que era da Gabi. E não era da Gabi. E agora falaram que é do Jonathan. Pode não ser do Jonathan, mas Brennan, eles têm o óculos dele. Fácil, gente. Às vezes ele foi capturado, foi levado pro inferno junto com a Gabi e pegaram o óculos dele. E a gente não vê na íntegra. É realmente uma coisa muito aberta. Eu acho que talvez ele pode aparecer sim no quarto filme, vivo, e aquele crânio pode ser do tio dela. Mas eles usaram isso para fazer toda uma tortura. E chega exatamente esse embate. O grande objetivo da Victoria é possuir a Sienna e destruí-la. Ela faz uma coroa de espinhos, simbolizando que a Sienna é a grande salvadora, é a Messias, é a única que poderia destruí-los. E ela faz esse escárnio. A Victoria tenta. Na verdade, não é a Victoria, como eu disse pra vocês, é essa entidade demoníaca possuindo o corpo dela. A Victoria já morreu há muito tempo. Ela quer possuir a Sienna e destruí-la, acabar com ela de uma vez por todas dentro dela. Ela tenta, mas não consegue.
porque a Siena, ela tem uma força muito, mas muito grande. Porque é falado nessa mitologia toda de que a entidade possuir o corpo de alguém, essa pessoa ela precisa estar no limiar da morte, no limiar de perder tudo, todas as esperanças, está extremamente quebrado para ser possuído. Então a Victoria acabou sendo possuída por conta disso. O War the Clown já é uma entidade demoníaca também, que é extremamente confirmado nesse filme que ele é uma entidade demoníaca. Não é o palhaço em si, mas também já é um demônio ali também. Então já é confirmado neste filme. Então o grande objetivo é isso. Então ela acaba matando todo mundo ao redor da Siena para tirar tudo dela, para quebrá-la completamente. E acaba tirando a vida da própria tia dela na frente dela. E na frente da própria Gabi também. Naquela cena do rato também, que é nojenta. Mas muito boa a morte. E eu fiquei assim, ai, coitada. Coitada, tia Jazz, não merece isso. É tão fofa, tão carismática, tão, sabe... Ai, realmente eu senti assim, ai, não faz isso. E a Gabi vendo isso também na frente dela, sabe? A mãe dela morreu na frente dela também. E realmente uma cena muito forte. E te dá ânsias, sabe, nessa cena, assim. E é pesado, porque, assim, a Siena, ela é torturada psicologicamente, mas também fisicamente a todo momento. E ela tem esses poderes regenerativos dela, mas ela não sabe disso. Então ela sofre vários tipos de torturas ali no final do filme. E chega na grande batalha, ela consegue matar, né? Porque a Gabi, ela faz um truque e ali a Siena consegue a espada dela e ela consegue matar a Victoria, consegue matar essa entidade. Mas acontece uma coisa ali que eu vou falar pra vocês. E ela tem essa grande batalha com o Art the Clown, que eu achei a batalha muito boa também. O Art com a motosserra, com a serra elétrica e ela com a espada angelical dela lutando, e é realmente uma batalha muito boa, muito bem feita. É uma batalha assim que te deixa sem ar durante essa cena. Realmente é o grande embate dos grandes, né? Porque assim, a Siena, que é a guerreira angelical, Art the Clown, que é esse demônio que precisa ser derrotado. Então é bem versus o mal, o céu versus o inferno, mais uma vez. Mas antes de derrotar o Art the Clown de uma vez por todas, abre-lhe um portal pro inferno, porque a Victoria, ela vai se desintegrando, o sangue dela vai se assolando ali no chão, e no final acaba essa poça abrindo um portal pro inferno, levando a Gabi. Lembrando que, como eu disse pra vocês, a Gabi é a última pessoa para quebrar completamente a Siena. Se a Siena perder a Gabi, aí a Siena pode ser propícia a essa possessão. Então a Gabi é a última que segura a Siena. É a âncora dela, de ela não perder totalmente e se enfraquecer suscetível a essa possessão. Então, capturar a Gabi neste momento é simplesmente falar com ela, olha, é a última que você tem e tá acabando. Então, ela meio que tenta salvar a Gabi nesse momento, mas simplesmente ali ela tem que deixar o Art the Clown ir embora. E acaba levando a espada dela também pro inferno. E a gente sabe que essa espada foi forjada por aquele monstro. A gente vê esse monstro, então, no trailer, que é forçado. É como se fosse realmente um demônio infernal, que é forçado por aquela santa que a gente vê atrás dele, que ela tem uma corrente no pescoço dele, forçando ele a forjar. Então, talvez ele tenha sido a criatura que forjou essa espada contra os demônios. E também a gente vê um escudo, talvez uma armadura, que talvez seja então essa armadura novamente de guerreiro angelical que a Siena deve usar na última batalha com o Art the Clown, talvez em Terrifier 4 ou 5, qual for o último filme para acabar isso de uma vez. Então já pode ser um prenúncio do que vai acontecer. E como vocês falaram nos vídeos, talvez essa criatura que aparece pode ser também uma criatura ali do Nono Círculo, que é o filme, né? O primeiro filme que o Art the Clown aparece e que podemos sim ter algumas respostas e ter conexões em relação a isso. Porque quando o Art the Clown ele vai embora e acaba pegando um ônibus, tem uma mulher lendo o Nono Círculo, que são os círculos, né, do inferno, que eu acho que são as hierarquias
das criaturas, dos monstros, né, infernais, dos demônios infernais. Então são essas hierarquias. Então talvez em Terrifier 4 nós vamos ter mais sobre essa questão do nono círculo e também a questão da conexão com este filme e mais sobre toda essa mitologia. Então, por mais que esse filme vá responder várias questões, ainda deixa outras extremamente em abertas, o que é muito interessante, porque a franquia Terrifier vai construindo essas histórias aos poucos. Não vai deixar uma resposta logo de cara ali e acabou, não. Então sempre tem algo a mais, sempre tem algo a mais a aprender, sempre tem algo a mais a ser mostrado. Então vai justificando mais filmes para acontecerem, porque ainda temos coisas para acontecer e coisas para poder aprender. Isso realmente é muito interessante. Então, para esse filme, galera, eu dou uma nota 8 claquetes de 10. Realmente é um filme muito bom, um dos melhores do ano, e eu estou extremamente muito animado para saber o que vai acontecer para o futuro dessa franquia. Então comente também o que vocês acharam desse filme, quais são essas conexões que podemos ter nos próximos filmes da franquia. Dê um like nesse vídeo, o like de vocês é muito importante para fazer meu canal crescer cada vez mais. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, eu sempre trago informações em primeira mão para vocês não perderem, então se inscrevam para vocês terem essas informações antes de todo mundo. Então é isso, galera, muito obrigada, até os próximos vídeos.